Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom estar aqui com você e mais essa noite abençoada para a nossa live da palavra. E que o Senhor Jesus, Ele abençoe ricamente seu coração, que Ele esteja coroando de bênção esse final de noite de domingo. E eu quero orar junto com você, no tempo que nós temos vivido de muita angústia, muitas dores, muitas separações ocorridas durante esse tempo de pandemia, que com certeza tem trazido tristeza, angústia para o nosso coração. Mas o Espírito Santo é aquele que nos abençoa, é aquele que nos renova. E eu quero orar junto com você. Orar por coisas novas que eu creio que Deus tem preparadas para manifestar na nossa vida. Estamos encerrando aí um ano de 2020 de bastante dificuldade, mas também podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero orar com você para em seguida lermos a palavra e assim sermos ministrados pelo Espírito de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai bendito, louvado e glorificado seja o Teu nome. Neste momento, quando eu posso chegar até dezenas e centenas de pessoas através da ministração da Tua palavra, quem sabe esse vídeo ele alcançará milhares de pessoas. Eu quero abençoar a vida de cada irmão, cada irmã que reservou esse tempo para estarmos juntos, recebendo a Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito traga consolo, traga conforto para os corações enlutados, traga cura e restauração para os enfermos e traga esperança e alegria para os que estão desesperados e entristecidos. Que Tu dês sabedoria aos nossos governantes, juntamente aos cientistas, diante dessa situação dramática que nós vivemos, acometidos por uma doença que tem atingido milhares de pessoas. A nossa fé está em o nome do Senhor e a nossa expectativa é de um próximo ano com muitas realizações na vida da Tua igreja, através do Teu povo, e que fique de todo esse tempo difícil que nós estamos vivendo uma experiência de temor e de dependência de Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos guardado a nós, a nossa casa. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. E nesse momento em que vamos receber a Tua palavra, que a Tua unção seja sobre a nossa vida. Que o Teu Espírito nos dê entendimento, discernimento, compreensão daquilo que o Senhor quer trazer ao nosso coração para compreendermos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus é a minha oração junto dos Teus filhos e filhas, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra e é aquele texto do tipo que quando a gente está no templo, a gente pede aos irmãos para que estejam assentados, porque é um texto longo. Eu quero ler com você Josué capítulo 7, do versículo 1 ao 26, todo o capítulo do livro de Josué, todo o capítulo 7, e o capítulo 8, versículo 1. Josué capítulo 1, Josué capítulo 7, do versículo 1 ao 26, e o capítulo 8, versículo 1
Vamos ler comigo a palavra? Nos diz assim a Bíblia Sagrada: prevaleceram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizestes este povo passar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos além do Jordão? A Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão nosso nome da terra. Então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos pela manhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias? E a família que o Senhor designar se chegará por casas? E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem? Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabide. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo.
Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Capítulo 8, versículo 1. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te, e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Palavra do Senhor para o nosso coração. Louvado seja Deus. Eu tive que ler todo o texto porque, para a gente ter melhor compreensão do contexto da história que eu vou contar nessa noite, nós precisávamos de detalhes que só com a leitura dos versículos bíblicos nós conseguiríamos encontrar. Então, creio que foi proveitosa toda essa leitura para, ao final da nossa ministração, termos assim um entendimento bem claro do que o Senhor quer nos falar nessa noite. E a palavra de Deus, ela começa dizendo para nós sobre um termo, anátema. Anátema é a palavra usada para definir alguma coisa ou alguém que tenha sido amaldiçoado. Amaldiçoado que não... Tudo que é amaldiçoado, que não convém aos filhos de Deus tomar parte, porque nós fomos chamados para a bênção e não para a maldição. Nós fomos chamados para a bênção decorrente da obediência. E Israel está diante de uma situação terrível, porque sem Josué tomar conhecimento, existe ali o anátema no meio do povo. E eles vão, depois da batalha contra Jericó, e o sucesso que obtiveram naquela investida militar, lutar contra Ai, uma cidade muito menor do que Jericó. E ali veio a direção ao coração do líder, dizendo: não fatigueis ali todo o povo. A maior fatiga não é do cansaço e do desgaste que a guerra ou a luta espiritual pode causar, mas a maior fatiga, o maior cansaço, ele vem pela prática do pecado, ele vem do enfraquecimento que a pessoa experimenta por causa da prática do pecado, muitas vezes encoberto. E no versículo 3 vem a constatação: por que não fatigar todo o povo? Porque são poucos os inimigos. Houve uma subestimação do inimigo, e essa subestimação, ela tem aos olhos de Deus sinônimo de soberba. Deus olha essa atitude de Israel como uma atitude de soberba, porque prevaleceu contra Jericó, agora contra Ai, uma cidade muito menor, já está garantida a vitória. Só que o Espírito Santo, ele não opera quando nós damos lugar em nosso coração ao sentimento da soberba. Pelo contrário, nós não devemos ignorar os ardis do adversário que anda ao derredor, conforme disse o apóstolo Pedro no capítulo 5, versículo 8 da sua carta, que nós devemos ser sempre sóbrios, sempre vigilantes, porque o diabo
ele anda ao derredor, como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Fazendo uma comparação de Jericó com Ai, Ai era uma cidade com um número de habitantes muito inferior a Jericó, o que sugeriu a Israel uma facilidade no combate contra aquela cidade. O pecado ele nos torna vulneráveis ao ataque do diabo. Ele mina nossa força espiritual, mesmo diante de situações aparentemente simples, diante das quais nós pensamos que temos condições de prevalecer. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. E ali é ordenado que apenas 3.000 homens subam para lutar contra Ai. Esses 3.000 homens correspondia a 1/3 da população daquela cidade. Quando Deus está conosco, mesmo sendo poucos, nós somos maioria, mas quando pecamos, quando guardamos na gaveta pecados e ignoramos o poder e a ação, os danos que o pecado pode causar na nossa vida, nós baixamos a guarda espiritual e com isso nos tornamos vulneráveis aos ataques do adversário. Há um episódio que nos mostra muito bem isso no segundo livro dos Reis, e eu quero ler com você essa palavra, falando a respeito de uma experiência que teve Eliseu, que a palavra diz o seguinte, que Eliseu se levantou bem cedo, e o moço dele também, e eles saíram e encontraram assim, num determinado lugar, eles se encontraram cercados de cavalos e carros que estavam cercando a cidade onde estava Eliseu. E aí aquele ajudante dele disse, desesperado, ai meu senhor, que faremos? E aí ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que dos que estão com eles. E aí a palavra de Deus diz que Eliseu orou, pedindo que o Senhor abrisse os olhos do seu ajudante de profeta, e o Senhor abriu os olhos daquele moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Essa palavra está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17. Então, Eliseu e aquele moço, diante daquela situação contra adversários fortes, aparentemente eram minoria. E Eliseu tinha consciência de que Deus estava no controle daquela situação e mandou que abrisse os olhos espirituais do seu ajudante, que também viu cavalos e carros de fogo ao redor daquele monte. Assim somos nós nas nossas situações, nas nossas adversidades. Precisamos crer que com o Senhor nós somos maioria. Não houve lei de vantagem. Israel pecou em Jericó e depois avançou para Ai, mas foi parado e foi derrotado em Ai. É a lei da semeadura, conforme o que está escrito em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, que não devemos nos enganar, porque de Deus não se zomba, e aquilo que o homem semeia, isso também ele vai semear, aquilo que o homem semeia, isso também ele vai ceifar. Essa convocação dos 3.000 para a guerra foi fora da direção de Deus. O que significa isso? Que nós assumimos riscos desnecessários quando nos embrenhamos em combates que Deus não nos convocou para lutar. Sim, tem lutas que nós enfrentamos, tem guerras nas quais nós entramos, que são fruto de desobediência nossa, fruto de negligência nossa, fruto da soberba, da falta de atenção à palavra de Deus. Quantas vezes nós somos aconselhados a não tomar determinadas atitudes, a não dizer certas coisas,
a não ir a determinados lugares, a não manter relação com determinadas pessoas, mas nós ignoramos que muitas vezes por trás desses conselhos é o Espírito Santo nos orientando. E a palavra diz que Josué ele se prostra diante de Deus. E ali ele começa a clamar. Ali ele começa a falar com Deus por que estava acontecendo tudo aquilo. Lá no versículo 6, ele faz isso. Só que não há prostração que cancele ou amenize as consequências dos pecados que não foram confessados. Pecados que precisamos dar nomes quando resolvemos confessá-los diante de Deus. Isso porque a palavra de Deus, lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, nos lembra que todas as coisas estão claras aos olhos de Deus e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós teremos de prestar contas a Deus. E como está o nosso coração para enfrentar um dia essa realidade no dia eterno? E quando Josué fala com Deus, ele diz: Senhor, por que não ficamos da além do Jordão? Por que tu nos fizeste passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos nossos adversários? Da além do Jordão foi a posse que coube as 2,5 tribos, Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés, que resolveu ficar com aquela terra lá no início da entrada de posse ali de Canaã. E o que significaria então, no caso de Josué falando isso? Um conformismo com o que já se tinha alcançado. Para que avançar? Até Josué, homem de Deus, chegou ao ponto de se desesperar e falar com Deus dessa maneira. Até mesmo Josué, tido como fiel a Deus, não deixou de mostrar a sua humanidade diante da pressão que ele sofria. E como líder do povo, Josué se antecipou a interceder a Deus por aquela causa, pelo povo. Mas ele busca a Deus, ele intercede pelo povo sem conhecimento do anátema, do que era amaldiçoado e estava escondido. E não era tempo de se prostrar para interceder, mas sim tempo de confrontar quem tinha trazido para o meio do povo aquele pecado e que gerou uma consequência geral. Todos foram afetados por aquela situação. Nós precisamos ter esse discernimento diante de situações que vivemos, para onde nós devemos levar nosso pensamento, nossa lembrança de situações que precisam ser confessadas a Deus, porque talvez estejamos orando, falando, buscando a Deus, mas sem entendimento de que tem coisas que precisamos confessar e deixar para sermos alvos da bênção, da graça de Deus. Quem pecou foi Acã, mas a sua atitude fez solidário todo o povo nas consequências do seu desvio de caráter. Existem situações decorrentes de atitudes que tomamos fora da direção de Deus, que não podemos dizer simplesmente é problema meu, porque na verdade todo o corpo fica comprometido na sua família, na nossa igreja. Não basta a gente assumir a responsabilidade ou dizer isso, que o problema é nosso, porque nós acabamos incluindo nas consequências de pecados que tomamos, de decisões que tomamos fora da direção de Deus, outras diversas pessoas que passam a sofrer junto conosco. Não foi Deus que condenou Israel, e Josué ele está lamentando diante de Deus, mas não foi Deus que condenou Israel.
Israel mesmo se fez condenado pela ocultação do pecado de Acã. E nós não prevaleceremos contra o inimigo que, mesmo intensificando os nossos combates espirituais através da oração, nós não vamos ter proveito quando utilizarmos essa arma espiritual descrita lá em Efésios capítulo 6, a armadura de Deus, não só a oração, mas a armadura de Deus, ela não terá efeito sobre nós se decididamente o anátema não for retirado do meio da igreja. Quanto ao mal, não basta cortar o tronco com o fruto, mas o mal ele tem que ser cortado pela raiz. E Deus chama a atenção de Josué e manda que ele se levante. Levanta-te. E ele revela o que havia acontecido a Josué. O líder, seja na sua casa, no seu trabalho ou mesmo na sua igreja, ele tem que ser o primeiro a se dispor para que Deus haja em favor de qualquer situação contrária que se apresente na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho. Se você é líder, entenda que a direção de Deus primeiramente virá ao seu coração. Deus dará entendimento a você para que o busque e assim encontre o favor de Deus, que vai abençoar a sua vida e aqueles que estão sendo liderados por você. E aí veio a palavra de Deus ao coração de Josué, dizendo: santificai-vos para amanhã. Uma ordem que Deus dá para Josué chamar o povo para a santificação. Amanhã. Santificai-vos para amanhã. O que eu espero que Deus faça amanhã na minha vida é precedido por uma atitude de santificação na minha vida hoje. Eu não posso esperar um momento oportuno para me santificar, me consagrar a Deus, porque assim Ele vai fazer coisas novas, grandes na minha vida. Não, esse é o tempo de nos santificarmos para vermos grandes coisas do Senhor na nossa vida. Quando há conivência com o pecado, a sentença condenatória é sobre todo o povo. Agora, uma vez identificado o transgressor, não é justo que todo Israel pereça. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, nós entendemos isso quando a palavra de Deus diz que todas as almas são dele, tanto a alma do Pai como a alma do Filho, e aí sim a alma que pecar, essa morrerá. Essa ideia de pecado, maldição hereditária, ela é quebrada através da verdade dessa palavra e confirmada na cruz do Calvário, quando Jesus levou sobre si os nossos pecados, e em Cristo nós somos nova criatura, independente de qual seja a sua origem familiar. Você é um canal de bênção. A partir de você, a sua família é abençoada. E quem peca deliberadamente contra Deus é acometido de morte espiritual, que traz consigo as consequências danosas, tanto ao que peca quanto à sua família, quando essa se torna solidária no seu desvio da presença de Deus. Mas a palavra, ela nos fortalece diante dos adversários que se levantam contra nós. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, está contigo. Josué, ele foi desafiado por Deus a não manter o seu olhar nas consequências que o pecado trouxera para o meio do povo,
mas ele foi desafiado a tomar aquela gente de guerra, aquele pessoal que estava disposto ao combate, e se levantar e subir a Ai corajosamente. Como assim nos exorta o apóstolo Paulo através do texto que diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, segundo a Timóteo capítulo 1, versículo 7. E vem a ordem de Deus lá no capítulo 8, versículo 1, sobe a Ai. Geograficamente, Israel estava numa posição inferior a Ai. O pecado ele nos coloca numa posição inferior também. Mas o chamado de Deus a cada um de nós é para subir. O adversário estava na parte de cima e isso estrategicamente era um facilitador no combate de Ai contra Israel. A subida ela exige empenho, força, muito mais quando se trata de combater contra o inimigo. E hoje nós somos desafiados a encararmos obstáculos que nos pararam quando nós tentamos transpô-los. E eu quero que você pense nestes obstáculos que em algum momento da sua caminhada travou você, impediu você de subir, de progredir, de prevalecer. Quem sabe em algum momento você se considerou inferior, minoria, fraco. Se você anda com a sua vida em santificação, consagração na presença de Deus, com Ele você é maioria. E o Senhor renova as suas forças para uma batalha em que Ele já tem garantida uma poderosa vitória para você e para os seus que estão sendo convocados para essa santificação. Assuma a sua posição de líder, porque é com você que Deus fala para tomar atitude. Não adianta você pensar que é da parte de outra pessoa, seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, que tem que vir a atitude. Você foi chamado por Deus como líder e é de você que Deus espera essa disposição para se levantar e a partir da sua oração, a partir do entendimento que o Espírito Santo traz ao seu coração, Deus vai fazer grandes coisas. Mas você tem que assumir, você tem que ter postura, e a palavra de Deus diz que aquele a quem mais é dado, mais é cobrado. Eu quero orar junto com você, seja qual for o desafio que esteja diante de você, como pai de família, como uma mulher que é coluna na sua casa, como um líder na sua igreja, no seu ministério, um líder no seu trabalho. Eu quero orar para que o Espírito de Deus lhe dê perfeito entendimento da sua responsabilidade e não fique com o peso, não sinta isso como um peso diante dos seus ombros, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar a vida dessa pessoa que está agora orando comigo por situações adversas que lhe ocorrem, situações nas quais, quem sabe, essa pessoa foi incluída, sendo solidária ao pecado, ao erro, à desobediência de alguém, e talvez ainda não tenha tido a coragem de levantar a voz com autoridade, reconhecendo a raiz do mal ou a responsabilidade pessoal de quem atraiu para o meio familiar, atraiu para o ministério, para a igreja, atraiu para a empresa, para o negócio. Senhor, essa situação de condenação, aquilo que está impedido de prosperar porque falta
retirar o que está oculto, falta confessar o anátema. E se essa pessoa tem conhecimento do que precisa ser resolvido na sua casa, no seu negócio, na sua igreja, no seu ministério, e está sendo conivente, talvez esperando ainda mais que o Senhor se manifeste de outra maneira para resolver essa situação que hoje, através da palavra que o teu Espírito ministra ao seu coração, meu irmão, minha irmã, essa pessoa venha reconhecer que é sua a responsabilidade de se colocar em pé como líder e resolver essa situação diante de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar graça, entendimento, amor para corrigirmos tudo aquilo que esteja trazendo consequências danosas para a nossa vida por causa de alguma simpatia com o erro, com o pecado de alguém, sem querer nos desgastar com alguém que esteja andando em desobediência, em compensação, sofrendo as consequências do pecado. Senhor, em nome de Jesus, que o espírito de ousadia, de coragem, de moderação, de amor, seja sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E a partir da sua atitude, o Senhor venha fazer grandes coisas, transformar, libertar, curar. Em nome do Senhor Jesus, obrigado pela liberdade em Cristo. Obrigado, Senhor, porque hoje, debaixo da graça, de um modo diferente do que aconteceu a Acã, o Senhor é aquele que transforma a morte em vida. O salário do pecado é a morte. E isso aconteceu com Acã, com a sua família. Mas nós estamos debaixo da promessa do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos nesta noite. Em nome de Jesus, que nos ama e quer nos livrar de toda a condenação do pecado. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus renove as suas forças e faça você compreender para a sua vida a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Assuma o seu papel, assuma a sua responsabilidade. Mesmo que isso traga, em algum momento, desgaste. Se isso acontecer, o Senhor vai renovar as suas forças. E se alguém não entender no momento em que você se posicionar para corrigir o pecado que está escondido na gaveta, deixe que o Espírito Santo esclareça. Fique bem com Deus, ainda que isso por um momento lhe custe não ficar bem com todo mundo. Deus lhe deu uma semana vitoriosa e abençoada. Em nome de Jesus, compartilhe essa palavra para abençoar outras vidas. Ela estará disponível lá no meu canal do YouTube. Se inscreva, dê o seu comentário, mas acima de tudo, tome posse dessa palavra para a sua vida, para o seu coração. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada.